Olá, gente, boa noite. Boa noite pra mim, né? Não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo. Tem um tempo que eu não faço devocional, mas eu gosto de ler vários livros ao mesmo tempo, né? E hoje eu li três livros, né? Um capítulo de cada um deles, e eu queria compartilhar com vocês. Um é esse aqui, que é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Quem sabe, quem me conhece sabe que eu gosto muito dele, do Lewis. Ele é o que inspirou o filme do Nárnia, né? E aqui ele conta, um diabo mais experiente ensinando, né, o seu aprendiz as estratégias, né, para nos afastar da presença de Deus. Esse é o segundo capítulo que eu li, é um capítulo que me chamou bastante atenção. Eu queria ler um pouquinho para vocês, tá? Meu querido Vermelindo, fiquei bastante contrariado com a notícia de que seu paciente se tornou cristão. Não alimente vãs esperanças de poder escapar das penalidades habituais. De fato, tenho certeza de que, em seus melhores momentos, nem mesmo você deseja isso. Nesse meio tempo, precisamos tirar a maior vantagem possível da situação. Não há motivo para desespero. Centenas desses novos convertidos adultos foram recuperados depois de uma breve estada no campo do inimigo e agora estão conosco. Todos os hábitos do paciente, tanto mentais quanto físicos, continuam militando a nosso favor. Olha como é sério isso, gente. Assim, esse capítulo é o meu segundo capítulo, mas ele já me impressionou muito, tá? Um dos nossos grandes aliados no presente é a própria igreja. Não me entenda mal, não estou falando da igreja que vamos expandir-se ao longo dos tempos e do espaço arraigada na eternidade, terrível como um exército levantando suas bandeiras. Esse, posso confessar, é um espetáculo que tira nossos tentadores mais audaciosos do sério. E aí ele começa aqui, que é uma parte que eu achei interessante, ó. Tudo que o seu paciente vê é simulacro de um prédio gótico construído pela metade. Quando ele entra nela, ele tá falando da igreja, né? Vê o dono da mercearia local vindo em sua direção para cumprimentá-lo com aquela bajulação, apressado para lhe empurrar um livrinho intacto, contendo um tipo de liturgia que ninguém entende, e um livrinho surrado que contém textos alterados de várias canções religiosas, a maioria de mau gosto em letras miúdas. Quando ele se assenta no banco da igreja e olha em redor, vê precisamente aquela turma de vizinhos que havia evitado até então. Você deve investir pesado nesses vizinhos. Faça com que a sua mente pendule entre uma expressão como o corpo de Cristo e as faces reais do banco vizinho. É claro que pouco interessa que tipo de pessoa esteja de fato sentado no banco ao lado. Talvez você até saiba que um deles é um grande guerreiro do exército inimigo. Não importa. Graças ao nosso Senhor das profundezas, o seu paciente é um baita tolo. Se algum desses vizinhos desafinar na hora de cantar, ou fizer barulho com as solas dos sapatos, ou tiver queixo duplo, ou vestir roupas bizarras, o paciente vai acreditar facilmente que a sua religião só pode ser, por isso mesmo, de alguma forma ridícula. No seu estágio atual, ele tem uma ideia de cristãos em sua mente que supõe ser espiritual, mas que na verdade é uma grande escala pictórica. A sua mente está cheia de togas e sandálias e armaduras e pernas de fora, e mero fato de que outras pessoas na igreja vistam roupas modernas representa um empecilho real, ainda que inconsciente para ele. Nunca deixe que isso venha à tona. Nunca deixe que ele pergunte como afinal esperavas que ela se vestisse. Mantenha tudo nebuloso na mente dele. E você terá que se divertir por toda a eternidade a proporcionar-lhe a clareza peculiar trazida pelo inferno. Gente, assim, eu fiquei impressionada como isso é real, né? Eu tava falando com o Jefferson que o novo convertido, ele entra naquele amor inicial, né? Ou quando a gente entra pra academia, né? E aí a gente fala, eu vou malhar todo dia, eu vou me alimentar bem.
E aí você fica bem na primeira semana, e na segunda semana já começa a dar uma desanimada. Porque o diabo, eu conheci uma missionária que ela falava assim, né? Ela é inglesa. Ela falava assim, o diabo é suja. Gente, e eu fiquei impressionada com as coisas que eles se atentam, aquilo que pode vir a nos incomodar, sabe? Da gente ir para a igreja e prestar atenção na roupa do nosso colega, do nosso amigo, da gente, sabe, escutar a voz do outro e achar que tá desafinado. São tudo estratégias de Satanás para tirar a gente do nosso foco, entendeu? E a gente tem que ser o tipo de pessoa que Satanás vai olhar e falar assim, ali eu não posso, sabe? Ali não adianta eu chegar, porque naquela casa eles oram, eles cantam louvor, eles não me dão brecha para entrar. Eu acho que às vezes a gente se preocupa com os grandes pecados, né, que são terríveis, mas os pequenos também, eles dão brechas, sabe, para Satanás entrar e falar mal, uma fofoca, sabe? São aquelas coisas que estão na nossa rotina que a gente não percebe, que entristece o Espírito Santo, e aí Satanás se aproveita disso. Que nós possamos ficar atentos a isso. Outro livro que eu li, esse livro eu já tenho há muitos anos, ele é em inglês, Do You Believe in Miracles? Eu não tenho um ano aqui, gente, eu comprei ele por $12,99. São pequenas histórias, assim, de milagres reais, tá? E eu chorei muito com essa história hoje, tá? A oração de uma pequena garota. A história de uma missionária, né? E ela tá falando assim, uma noite eu estava trabalhando para ajudar uma mãe num trabalho de parto. E por mais que a gente fizesse tudo para ajudar, ela morreu, deixando a gente com um pequeno bebê prematuro e uma bebezinha e uma neném de 2 anos. Aí vocês me perdoem se eu falhar alguma coisa, porque eu tô tentando traduzir da melhor maneira, assim, né, no meu entendimento. Nós tínhamos dificuldade para manter o bebê vivo, porque não tínhamos incubadora, não tínhamos eletricidade, né, para manter uma incubadora, não tínhamos alimentação especial, as noites eram frias, né, e das estudantes de midwife que eles falam para ajudar a fazer parto, né, tem um nome, tipo, não é bem parteira, né, mas é como se fosse. Pegou uma caixa e viu que tinha alguns lencinhos, né, e cobriu o bebê. E a outra foi acender o fogo e foi para encher a garrafa de água. Como ela voltou desorientada, ela disse que não tinha garrafa de água. Eu não entendi bem essa hot water bottle, né, que eles estão falando aqui. Eu acho que eles estão falando que aquelas garrafas que você enche com água quente para manter, para deixar por perto, para manter o corpo aquecido. E ela falou que tinha se destruído pelo tempo. E ela falou, era a nossa última garrafa de água quente. E ela falou assim, não adianta chorar, né, pelo leite derramado, né? E isso era na África. E ela falou, na África também não adianta chorar pela água derramada, né? Pelas garrafas de água. Elas não crescem em árvores e nem existem farmácias por perto para comprar. Eu falei, tudo bem, coloque o bebê o mais perto do fogo com segurança possível. Durma entre o bebê e a porta para evitar, né, que pegue o frio. Vamos fazer o nosso trabalho para manter o bebê vivo. E quando estava chegando meio-dia, eu fui passando os dias, eu comecei a orar com as crianças do orfanato. E elas se juntaram a mim. E eu dei algumas dos mais jovens, assim, né, algumas coisas para orar. E uma delas era para orar pelo bebezinho. Eu expliquei nosso problema de manter o bebê aquecido, falei da nossa garrafa de água, falei que o bebê poderia morrer se ele ficasse doente. E falei também da irmãzinha de 2 anos que estava sofrendo porque a mãe tinha morrido. Durante o tempo de oração, uma menina de 10 anos, Ruth, orou
com uma das nossas crianças. E ela falou, orou, Senhor, nos mande uma garrafa de água. Gente, eu chorei muito lendo essa história hoje. Não vai ser amanhã, não vai ser bom se for amanhã, porque o bebê pode morrer. Manda a garrafa hoje à tarde. Enquanto eu estava me segurando com a oração, ela ainda adicionou. E já que o senhor vai fazer isso, por favor, mande uma boneca para a garotinha, para que ela saber que o senhor a ama. Eu poderia dizer amém? Eu acreditaria que Deus realmente poderia fazer isso? Eu sei que Ele pode fazer tudo. A Bíblia diz, mas não tem limite? Tem? E eu tenho muitos porquês que só Deus pode responder para eles. Eu estava na África quase 4 anos naquela época. E eu nunca recebi nada da minha cidade natal. Nada. Nunca tinha ninguém mandado nenhum pacote ou nenhuma garrafa de água. Eu moro no Equador. E na metade da tarde, enquanto eu estava ensinando as babás, né, as babás em treinamento na escola, uma mensagem que um carro estava em frente à minha porta. No tempo que eu cheguei em casa, o carro já tinha saído. E na varanda tinha uma grande pacote e eu comecei a sentir as lágrimas nos meus olhos. Eu não podia abrir o pacote sozinha. Então eu chamei as crianças do orfanato. Juntos nós começamos a abrir, cada uma tirando os nós e tiramos o pacote. E encontramos 30 pacotes de cartões. E no topo tinha jersey, eu acho que eles estão falando de roupas, de coisas que foram doadas para eles. Band-aids, remédios para paciente com lepra. E as crianças olharam a garrafa. Eu falei assim, como poderia ser? Tínhamos uma garrafa nova de água quente. Eu chorei. Eu não tinha pedido a Deus para mandar. Eu não tinha acreditado que Ele faria. Ruth foi na frente da fila das crianças. A Ruth é a menina que tinha orado. E ela começou a procurar chorando. Se Deus mandou a garrafa, deve também ter tido uma bonequinha. E ela começou a procurar no fundo da caixa e havia uma pequena bonequinha vestida. E os olhos dela brilharam como nunca antes. E ela me perguntou, eu posso lá levar para ela, para a menininha? Para ela saber que Jesus já a ama? E ela fala aqui que essa caixa tinha sido mandada para ela 5 meses atrás, antes de chegar ali, sabe? E eu fico pensando, eu li os 2 livros juntos, eu não sei, né? Foi uma coisa aleatória. Assim como Satanás trabalha nas pequenas brechas, Deus também faz milagres. Que às vezes a gente acha assim, isso é pequeno, Ele não vai se importar em mandar uma garrafa de água quente. Mas a Bíblia diz que a oração do justo vale muito em seus efeitos. E quando diz que a gente tem que se comparar às crianças, é porque eles não duvidam. Eles não duvidam do que Deus pode fazer. Não duvide das artimanhas de Satanás para te afastar da presença do Senhor. E não duvide da sua oração. A oração do justo vale muito em seus efeitos. A Bíblia diz, deleita-te no Senhor e Ele atenderá ao desejo do teu coração. Mas o que é esse deleitar? É fazer a vontade dEle, é buscar o reino dos céus primeiro. E o resto, e as demais coisas, nos serão acrescentadas. Porque às vezes a gente quer o contrário, a gente quer que as coisas nos sejam acrescentadas para depois a gente se deleitar no Senhor.
Mas o versículo ele não diz assim, ele diz: deleita-te no Senhor e as demais coisas, porque Deus sabe o que são as coisas que são boas pra gente, nos serão acrescentadas. Então, que nós possamos primeiro querer o reino dos céus na nossa vida, que essa seja a nossa primeira alegria, que esse seja o nosso primeiro desejo, buscar o Senhor acima de acima de tudo, que seja nosso primeiro pensamento, sabe? Que nosso primeiro bom dia seja para o Espírito Santo. Tenha um relacionamento de verdade com o Pai. Deixa Ele tomar conta, Ele direcionar a sua vida em todos os aspectos, em tudo. Deixa as pessoas se constrangerem com a presença dele em sua vida, a ponto de quererem isso também, a ponto de não conseguirem falar mal de ninguém perto de você, porque a presença que está em você constrange. E aí Satanás não vai poder usar essas artimanhas, porque ele vai falar assim: ali eu não consigo chegar. Naquela casa não há brecha para mim, porque existe ali uma mulher de oração, existe ali um homem de oração, existe uma criança de oração, eles cantam, eles louvam, eles jejuam, eles leem a Bíblia. Como é que eu vou chegar lá? Às vezes os milagres acontecem todo o tempo e a gente simplesmente não os percebe. Assim como Satanás, ele não para, ele não descansa. O objetivo dele é nos estragar, nos destruir. Assim como o objetivo do Senhor é nos dar o melhor. Que saibamos ter o nosso ouvido sensível à voz do Senhor e fechar todas as brechas para Satanás. Eu estava com saudade de vir falar da palavra do Senhor. Às vezes a gente começa a priorizar outras coisas, mas assim como esses livros hoje falaram comigo, eu espero que ele fale para a vida de alguém hoje que esteja precisando, porque eu sempre sou a primeira, sabe? Eu sempre leio para mim, eu sempre prego para mim, eu sempre falo para mim primeiro. E eu penso, se isso falou para mim, pode falar para mais alguém. E é isso que eu quero deixar para vocês. Tenham um dia lindo, tá? Se inscrevam no meu canal, tá bom, gente? E é isso. Tchau, tchau.